Várias prefeituras alagoanas estão em situação crítica. Ex-prefeitos que não conseguiram se reeleger dilapidaram o patrimônio público. Em alguns municípios, documentos, material de trabalho, equipamentos e até ambulâncias desapareceram das prefeituras. Os casos estão sendo investigados pelos promotores de justiça aqui de Alagoas. Veja outros destaques dessa edição. Ministério Público Estadual quer a interdição do mercado da produção de Maceió. Professores reclamam do reajuste do piso. Enquanto isso, prefeitos afirmam que não tem como pagar o aumento. E a polêmica das reformas dos ambulatórios. Usuários e sindicalistas criticam a fórmula apresentada pelo governo de Alagoas. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, boa tarde. O Ministério Público Estadual investiga pelo menos 15 prefeituras alagoanas que teriam sido dilapidadas por prefeitos que não conseguiram se reeleger ou fazer o sucessor. Em Marechal Deodoro, terra do proclamador da República, o prefeito atual reclama que sumiram até as ambulâncias da cidade. Marechal Deodoro é uma das cidades turísticas mais importantes de Alagoas. Por trás dos casarios de estilo colonial tem o caos administrativo. A maioria dos serviços públicos não funciona. A atual administração está com dificuldades para pagar credores e o funcionalismo, porque a gestão anterior não deixou documentos. Na educação, a desorganização é tão grande que o período letivo de 2016 só termina em abril deste ano. Na saúde, faltam medicamentos, profissionais sumiram até com as ambulâncias da cidade. Até os funcionários públicos confirmam que a cidade, berço do proclamador da República, precisa ser reorganizada. A gente está com falta de médico, tem um problema da maternidade que ficou para ser reaberta e até agora não foi resolvido, ficando esse problema para a gestão atual que está assumindo agora. Nos outros setores também está um caos? Muita gente falando, de problemas também com a educação, com as outras áreas. O prefeito de Marechal Deodoro fez um relatório das irregularidades e encaminhou ao Ministério Público. Por falta de prestação de contas, a Receita Federal cortou mais de R$500 mil do FPM da cidade. Uma desorganização administrativa muito grande, servidores lotados em diversas secretarias. Os secretários estão com muita dificuldade de identificar onde é que estão os servidores, então iniciamos com recadastramento. E falando do financeiro da calamidade que nós encontramos, tivemos um bloqueio de contas já esses dias, dia 10 agora o FPM teve uma parte do recurso bloqueado pela Receita já por dívidas que não foram honradas no passado. Na vizinha Santa Luzia do Norte, quem administra é o vice-prefeito, porque o prefeito Edson Mateus, depois de empossado, voltou para a prisão, onde vai aguardar o julgamento por estupro de vulnerável, abuso de adolescentes. Em outras 13 cidades, os gestores que não conseguiram se reeleger dilapidaram o patrimônio público. O Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas e o Ministério Público investigam os casos. Onde quer que esteja havendo problemas, certamente haverá apuração do Ministério Público e a responsabilização de quem tenha causado danos ao patrimônio, extraviado documentos que venham a prejudicar, não ao prefeito, mas sim a toda a população daquela localidade. Nós não conseguimos contato com o ex-prefeito Cristiano Mateus para falar sobre as denúncias. E os comerciantes do mercado da produção estão preocupados. O Ministério Público pediu na Justiça a interdição do local por absoluta falta de higiene e estrutura. Caso o prédio seja mesmo interditado, caberá ao município bancar a reforma em até 6 meses. Lixo e água suja dividem espaço com produtos que vão para a mesa das pessoas. Este é o cenário do mercado da produção em Maceió. Diante desta situação, o Ministério Público Estadual entrou na Justiça com uma ação civil pública para a interdição do local. Nós temos a questão de não execução de projeto atinente a incêndio e pânico, entre outras situações. E com relação à vigilância sanitária, nós temos uma vasta pontuação de irregularidades dentro do mercado, de ordens
das mais variadas. De manipulação dos alimentos, de acondicionamento desses alimentos, da clandestinidade de muitos alimentos que são... quando eu digo clandestinidade, é no sentido de que esses alimentos são levados ao mercado sem qualquer controle da vigilância sanitária. Os comerciantes concordam com a reforma do prédio, mas estão preocupados com a realocação. Eles ainda não sabem para onde vão. E a gente vai trabalhar onde? Me diga agora. Vai prejudicar muita gente, né? Porque a gente vive disso aqui, não tem de onde tirar se não for daqui, né? O mercado da produção foi construído em 1979, sendo que à época era considerado um espaço moderno. Só que a construção se deu no lugar de aterro, anteriormente mangue, o que justifica os alagamentos no local. Além disso, as condições de higiene deixam muito a desejar. E nesse ponto, os consumidores também concordam. Para a limpeza, para a manutenção ideal, eu concordo. Eu concordo, porque está uma porcaria. De acordo com a ação do MP, a Prefeitura tem que reformar o prédio em 180 dias após a interdição. O mercado municipal, entendido como um prédio, de fato pertence ao município e que tem que arcar com o ônus da reforma, da reestruturação em todos os aspectos, é o município da cidade de Maceió. A Prefeitura de Maceió só vai se pronunciar sobre o caso após a decisão da Justiça. Recentemente, um apartamento localizado no 7º andar de um edifício em Mangabeiras pegou fogo. Tudo foi destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação está preparada para combater incêndios em prédios altos aqui em Maceió, mas esse combate não depende apenas dos bombeiros. Os moradores também precisam fazer a sua parte. Maceió é uma cidade que não tem prédios tão altos, mas em determinadas regiões da cidade encontramos aqueles com mais de 12 andares. Como não é tão comum, será que o Corpo de Bombeiros está preparado para atender chamados de incêndios nesses locais? O subcomandante do grupamento de incêndio garante que sim. Tem total condição de atender incêndio em qualquer prédio aqui da região de Maceió. O veículo usado para atender incêndios em prédios altos se chama ABE, que significa autobomba escada. A principal característica é que ele tem uma escada de 40 metros, tamanho que equivale a um prédio entre 12 e 15 andares. A escada é automática e na aquisição do veículo foi feito um estudo sobre o tamanho dos prédios da cidade. A viatura para este tipo de atendimento também tem mangueira de cerca de 10 metros e equipamentos de proteção individual, como capacetes e uniformes especiais, além de aparelhos para respiração. Viaturas secundárias dão suporte, caso haja necessidade. Mas o sucesso no atendimento não só depende dos equipamentos do Corpo de Bombeiros. Todo prédio deve ter um projeto de incêndio e pânico, que exige uma série de itens de segurança. Este condomínio atende às exigências: extintores, escada de emergência, porta corta-fogo, mangueiras e um sistema com sensores que, ao ser acionado pelo fogo, a água é jogada por toda a parte interna do local. Todos os anos, o prédio é vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e orientações também são repassadas aos moradores. Na verdade, a gente precisa de um número mínimo de extintores, o sistema de combate a incêndio, que são as caixas com as mangueiras, e um sistema de dilúvio, caso venha acontecer um sinistro, ele venha atuar. E o Corpo de Bombeiros, ele vem aqui anualmente para fazer uma vistoria, dar uma olhada no projeto? Sim, até porque eles exigem, né, que todo projeto, tanto desde a sua concepção, no início da construção do prédio, até a sua manutenção, para certificar. Você vai ver ainda hoje, reforma de mini pronto-socorros continua gerando muita polêmica. E os prefeitos dizem que não tem como bancar o reajuste dos professores. Logo depois do intervalo, até já.